Enfim, qual o papel do professor de AE? Por que eu tô trazendo as expressões faciais? Porque devemos sim, na sala do AE, trabalhar muito com as expressões faciais para que o aluno consiga dar conta do social, das habilidades sociais. Então, vamos lá. O papel do professor do AE, ele é um educador especializado que atua de forma complementar ou suplementar. Como eu falei para vocês, síndrome e transtorno de deficiência de um jeito, altas habilidades e superdotação de outro. Então, a formação escolar dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação, ele não substitui o ensino da sala comum. Não substitui, mas potencializa o processo de aprendizagem, removendo as barreiras. Por que eu dei tanta ênfase em substituir? Porque tem pais que, por exemplo, existem pais de alunos que não ficam em sala de aula, que só querem levar para o AE. E não é. O aluno precisa estar na sala de aula, é lei. É lei, os pais precisam matricular a criança na escola e a criança precisa estar na sala de aula. O que é que acontece? A criança não fica em sala de aula, a criança fica andando pela escola, pelo pátio e tal. Então, precisa o AE, junto com a família, junto com o cuidador, o assistente terapêutico, se tiver, todos ali integrados, conhecer a criança e realizar estratégias para que ela consiga entrar dentro de sala de aula, certo? Teve um caso de uma criança que eu atendi quando eu estava na sala do AE, que ela não entrava em sala de aula de jeito nenhum. Gente, foi só eu botar um abafador. Eu comecei com algodão, e aí ela foi entrando e tal. Aí depois eu coloquei aqueles... Não é um fone de ouvido, mas é um abafador amarelinho, que parece um fonezinho de ouvido, que quem trabalha em construção civil utiliza. Aí eu coloquei. Pronto. Aí ele começou a diminuir o barulho e tal. E aí depois eu evoluí realmente para o abafador. E aí, sim, a criança começou a conseguir entrar em sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, eu estava explicando na sala de aula dele toda a condição dele, como é que a escola, como é que a sala de aula deveria ficar, sem barulho e tudo. E aí fui conscientizando. Nesse meio tempo, foi rápido? Não, foi 3 meses. Mas deu certo, tá bom? Então, o professor do AE, ele deve identificar barreiras, mas também deve identificar potencialidades desse estudante. Por exemplo, o estudante com AE que tem hiperfoco, ele deve colocar o hiperfoco dentro da sala de aula. Se ele tem um hiperfoco em dinossauros, colocar vários dinossauros, ali desenhos na cadeira dele, ao redor, no chão da cadeira dele. Deve deixar ele entrar com um objeto de segurança, que pode ser um dinossauro, ou qualquer objeto de segurança que ele tenha, a fralda, a chupeta, qualquer outra coisa, certo? E aí levar ele junto para a sala de aula com esse objeto de segurança. E aos poucos vai se desensensibilizando, tá? Então, também precisa elaborar um plano de atendimento educacional especializado. Que plano é esse? O PAEE e o PEI, certo? O Plano Educacional Individualizado. Existe o plano de atendimento e o plano educacional. O plano de atendimento é com você, professor de AE. O plano de ensino, que é o plano individual de ensino, que é o PEI, aí você faz junto com o professor de sala de aula, ok? E aí a adaptação, confecção de materiais acessíveis, tátil, visual, auditivo. Dependendo do nível de esporte do autismo, você pode fazer essa confecção de materiais junto com ele, tá? O uso de recursos de tecnologia assistiva, pode ser tecnologia realmente com tablet, alguma coisa assim, ou pode ser PECs, cards, tá? E aí uma parceria com os professores regentes de sala de aula, professor de português, professor de matemática, ou se existe uma divisão, é o professor de português que também ensina história, é o professor de matemática que também ensina ciências, e então vai. E aí também
parceria com a família e os profissionais, como fonoaudiólogos, terapeutas, se ele não estiver sendo acompanhado, né? Você já solicitar esse acompanhamento, você pode sim escrever uma solicitação de acompanhamento, tá certo? Com fonoaudiólogos, terapeutas. Se a família for uma família de vulnerabilidade, entregar esse caminhamento para ali até o posto de saúde, entrar no sistema de regulação e aí sim ter essa fila de espera, que não é pequena, mas o importante é estar lá, tá certo? Que 1 hora vai ser chamado. E a promoção da autonomia, desenvolvimento da funcionalidade do estudante. Não é só pegar esse estudante e colocar dentro de uma escola e dentro de uma sala de AE, não. Existe todo um processo que deve ser feito por trás. Por exemplo, a criança conhecer a escola, mas é o 3º ano que a criança estuda na mesma escola. Ok, vai colocar ela para andar na escola inteira, sem ninguém antes de começar as aulas. Vai mostrar a salinha que vai estudar, já vai marcar cadeira, tudo isso para ele se sentir seguro, tá certo? E assim promover essa autonomia e esse desenvolvimento. E o registro e avaliação do progresso desse aluno. Se o aluno chegou na sala de AE não fazendo nada e agora ele já pega um objeto para olhar, já é uma evolução, tá certo? Então a evolução não é, por exemplo, ele não conseguir detectar, não conseguir dar conta do atendimento inteiro e depois ele dar conta do atendimento inteiro que você planejou. Não, não é isso. Todo progresso é válido. Todo progresso deve se comemorar. E outra coisa, comemore junto com o aluno. Tá certo? O aluno conseguiu? Conseguiu! Faça uma comemoração que ele goste, tá certo? Sala de recursos multifuncionais, a SRM, que é onde todos os professores de AE atendem. É um espaço físico e pedagógico onde o AE atende. Realiza geralmente em contraturno e em aulas regulares. Na lei de 2008, ela fala que ela geralmente é no contraturno. Já a nova fala o quê? Que é obrigatoriamente no contraturno, certo? Para quê? Para que não tire a criança daquela sala de aula e pode até bagunçar a rotina dela. Eu vou falar aqui bem no popular, porque todos os dias ela precisa daquela rotina igual. E aí, uma vez na semana, ela é tirada e vai pro AE. Não, precisa ser obrigatoriamente no contraturno. Mas existem exceções? Existe. Crianças com deficiências, com baixa mobilidade. Cadeirantes, crianças com paralisia cerebral. Todas essas questões, tá? Então, essa sala é para ser equipada com materiais pedagógicos, recursos de acessibilidade, certo? Se tiver criança surda, essa criança precisa ter um intérprete. E então, se a criança for cega, criança ou adolescente for cego, ter o reglete, sorobran, ter também, por exemplo, para autistas, pranchas de comunicação, que também é para quem tem paralisia cerebral, jogos adaptados. Se não tiver, confeccione também junto com os alunos. É muito comum na sala de AE ter esses aramados aqui, ó. Tanto na sala de AE de escolas públicas quanto particulares. É muito comum. E nesses joguinhos aqui de aramado, você pode trabalhar matemática, história, geografia, pode trabalhar o emocional dele, certo? Então, você pode trabalhar tudo com esse material aqui, que aí depois eu vou colocar uma aula bônus sobre como trabalhar tudo isso com esse material, tá? Dá pra trabalhar até o português em contagem de sílabas com ele, tá certo? Então, eu amo esse material e é o meu xodó, tá certo? Porque o material só dá pra utilizar de várias formas. Então, pode atender alunos com diferentes tipos de deficiência e outras habilidades de superdotação. Favorecer o desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras, sociais, comunicação, emocional, autonomia. Deve seguir também com a proposta da escola, mas com adaptações individualizadas. Aí sim, na sala do AE, é
Eu vou chegar até perto da câmera. É adaptação. Não é flexibilização. Existem duas diferentes: adaptação e flexibilização de atividades. Adaptação é uma atividade feita com um tema para aquele aluno. A flexibilização não. É a mesma atividade para todos os alunos, só que aplicada de forma diferente. Ou, por exemplo, numa prova, existe uma questão onde se existe um texto explicativo e a pergunta. No caso da flexibilização, não tem um texto explicativo. Existe só a pergunta e a resposta. Pergunta e resposta. Isso é uma flexibilização. Tá certo? Então, os principais autores do papel do professor, do AE, é Mantoan, que é a Maria Tereza Egler Mantoan. Ela é defensora da inclusão escolar plena, enfatiza o papel do professor como mediador no processo de inclusão e da valorização de diferenças, como parte também da riqueza da escola. Mas tem mais aí. Ela anda falando algumas coisas de uns tempos pra cá que eu quero compartilhar com vocês. E aí vocês, certo? Darem as suas próprias opiniões, tá bom? Como, por exemplo, ela falou que ensinar todos os alunos sem discriminações e sem práticas do ensino-aprendizado, certo? Então, ensinar como se fosse ensinar igual para todos. Não equidade, sim igualdade, certo? Não se consegue, outra frase dela, não se consegue adaptar atividades escolares para alguns, porque somos incapazes de prever de antemão as dificuldades e facilidades que cada um poderá encontrar para realizá-las. Agora sim, dessa frase, eu discordo, porque quando você conhece o seu aluno, você consegue sim prever e antever se ele vai dar conta ou não daquela atividade. E aí você sempre coloca um desafio para saber se ele vai dar conta ou não. Então, essa parte sim, de adaptar atividades escolares, sim, você consegue prever, você consegue antever e consegue montar ali uma atividade, certo? Outra frase dela. É o aluno que se adapta ao novo conhecimento. Até dei uma pausa de silêncio, porque essa frase é o aluno que se adapta ao novo conhecimento. Aí já é uma frase que eu também discordo, certo? Porque a gente que adapta para ele adquirir aquele conhecimento e dar conta daquele conhecimento. Mas aí fica a opinião com vocês, tá certo? Então tem o Sasaki, que é um dos maiores nomes da educação inclusiva no Brasil, aborda acessibilidade, inclusão, papel transformador do educador. Então, nós também, educadores, nós da área da educação, também estamos nos transformando ao mesmo tempo que transformamos o nosso aluno. Então, tem a Almeida, que é Maria Aparecida Almeida, fala sobre o papel do professor do AE na construção de estratégias pedagógicas individualizadas. O livro mais conhecido dela é o Atendimento Educacional Especializado, Práticas Pedagógicas na Sala de Recursos Multifuncionais. Temos o Vygotsky, né, que fala da ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal, a importância das mediações e as bases fundamentais para o AE. Inspirou abordagens centradas no potencial de aprendizagem do aluno. Então, pegamos o potencial do aluno e moldamos e ampliamos, certo? E o que ele não tem de potencialidade, nós iremos adaptar e colocar para este aluno um novo conhecimento para que seja adquirido, tá certo? Então, esse foi mais uma aula e aí do nosso módulo. Então, tchau, até a próxima!